Beleza, pessoal, estamos voltando aqui então para mais um episódio nosso do curso Criatividade em Aulas Online, criando projetos à distância, produzido pela consultoria Nova Educa. Meu nome é Carlos Coelho, sou diretor de inovação da consultoria. E a gente vem para um capítulo novo agora, onde a gente vai bater num tópico bem bacana, que é o tópico de dinâmicas e atividades de projeto. Aqui eu acho que vale colocar dois pontos extremamente importantes. O primeiro, nós vamos estar dando ideias, assim como nós trabalhamos nos vídeos anteriores, tanto na parte de interação, em todos os aspectos da parte de interação, em escolas que têm menos estrutura. Nós voltamos a colocar, se a sua escola tem uma plataforma, ela tem um processo, ela tem a equipe para gravar, se aproveite e se apodere disso, vai facilitar a sua vida. Mas, caso não tenha tanta estrutura, aqui vai algumas dicas bacanas para você poder trabalhar junto com a sua equipe, junto com o seu time. Falando de atividades de projeto, é legal a gente trabalhar com um tema que é o que é criar um projeto e como é que é encaixar criatividade, principalmente quando você está falando de EAD, que o aluno está longe, e como é que você vai encaixar coisas diferentes dentro daquele papel. O que acontece com a maioria, pelo menos a maioria do que a gente está acompanhando, do que está sendo produzido. Então estão sendo produzidos vídeos, normalmente, onde o professor ele dá uma aula online, ou está sendo produzido lista de exercícios, onde o aluno tem que ler alguma coisa e responder uma série de exercícios. Não estou falando que todo mundo está fazendo isso, mas eu estou colocando que uma grande maioria das pessoas é o que elas estão conseguindo fazer. Colocando numa escola que tem uma estrutura nesse formato, quer dizer, o que dá para fazer é uma lista de exercício, a gente pode disponibilizar para o aluno uma lista de exercício. Eu vou trazer algumas coisas legais que os professores podem encaixar no projeto e que podem ajudar. E são coisas bem simples mesmo, vocês vão perceber que tecnicamente o professor vai digitar um planejamento e vai entregar para o aluno é que vai produzir, mas ele vai produzir num formato diferente, tá? Então, para a gente começar aqui, eu vou trazer alguns tópicos e vou debater em cima deles para vocês poderem estar enxergando como é que pode trabalhar o funcionamento disso tudo. O primeiro tópico que eu quero colocar tem uma série de conteúdos prontos na internet. Eu acho que assim, um professor ele não precisa ficar gravando, até porque gravar gera uma série de dificuldades, captura de áudio, como você vai fazer animação, se vai capturar você precisa ter iluminação certa. Quer dizer, tem uma série de coisas para manter uma qualidade de um vídeo que tecnicamente atrapalha o professor tá ali gravando, colocando animação do que ele está explicando e tudo mais, né? Então, o que a gente coloca para os professores entra na internet e procura conteúdo. Tem muita coisa pronta, né? Então você tem o Khan Academy, você tem YouTube, você tem uma série de plataformas que tem um monte de aula pronta, provavelmente tem algo do seu conteúdo. Então pega essa aula pronta, manda para o seu aluno como um direcionamento e gera uma atividade para ele. Essa atividade é um papel escrito, você fala, resolva isso, responda aquilo, comente isso, e aí você vai descreva tal coisa e você vai passar para o aluno para ele responder. O aluno, aí através daquele processo de comunicação que eu já te ensinei, ele preenche um formulário, te manda o preenchimento dele e o professor depois faz um vídeo comentando os trabalhos, porque daí você aprofunda em cima do conhecimento, quer dizer, você faz o aluno aprender sozinho, você faz o aluno ter que pensar sobre o assunto e depois você comenta e aprofunda em cima daquilo que ele te deu de informação. Isso vai fazer com que o aluno ele tenha um feedback seu, que é super legal. Acho que o professor ele dá não é simplesmente uma correção de nota, mas também um feedback e quer dizer, além de eu te dar o que você fez, eu estou dando seus pontos positivos, seus pontos negativos, todo aluno gosta disso. Então acho que essa é a primeira coisa que eu daria de dica para vocês. É bem simples, é buscar o conteúdo, trazer esse conteúdo, depois comentar o conteúdo. O próximo item, eu chamei ele de campanha publicitária porque ele também ajuda pra caramba e eu tenho certeza que seus alunos vão se empolgar. Uma das coisas que mais se tem hoje no ramo publicitário é você criar ações para a mídia social, porque a mídia social é o lance de você espalhar conteúdo, cada vez mais se investe dinheiro em marketing online do que em marketing offline. E por que isso acontece? Obviamente porque você consegue abordar muito mais pessoas, você consegue você investe um dinheiro que tem
normalmente resultado em cima de cliques, resultado em cima de like, resultado em cima de quantidade de pessoas que vão ter acesso a cada informação. Então se tornou um mecanismo e uma ferramenta muito mais fácil hoje trabalhar com campanha publicitária, sendo em marketing online. E os alunos com certeza estão dentro das plataformas de mídia social. Então o aluno com certeza ele tem um Facebook, ele tem um Instagram, que ele tem lá ativo e que ele faz as coisas dele. O que eu coloco para um professor? Independente de que matéria seja, você pode pedir para o aluno criar uma campanha explicando aquela matéria. Então ele tem que criar posts, que ele tem que publicar um post por dia, ou 3 posts por dia, ou 5 posts em um único dia. Tanto faz, aí é uma questão de você organizar o seu papel, o seu caminho de comunicação e pedir para esse aluno entregar seu conteúdo em postagens no Instagram. Se você quiser, ele pode marcar você para você poder visualizar o que ele tá publicando, né? Ou pede para ele preencher um formulário e colocar o link de onde você acha aquele conteúdo. E aí ele publica. E isso eu acho que gera um buzz, né, super legal, tanto para o aluno, que vai estar falando de matéria, de conteúdo e de informação nas mídias sociais dele. Isso vai ser super legal porque está mostrando seu conteúdo para outras pessoas, então está mostrando o potencial, o que o aluno está aprendendo. Terceiro, mostra seu lado criativo como professor, que vai chamar a atenção. E o quarto, você pode até brincar com quantidade de likes, quantidade de compartilhamentos, para ele trabalhar isso também na divulgação, tá? Isso funciona muito bem com o aluno. O aluno, quando ele tem que publicar alguma coisa, funciona muito bem. E assim, aí o que você pode avaliar para tentar melhorar o nível de qualidade? É fazer o aluno procurar algum aplicativo que crie postagens para ele fazer um design, um layout bacana. Poder passar para o aluno para ele revisar bem o texto, porque as pessoas vão ver. Então você dá essas dicas e deixa ele correr atrás. Eu tenho certeza que vai sair trabalhos bem legais aí e que podem funcionar. O terceiro eu chamei de quiz, mas não é o quiz. O que eu quero falar é o trabalho com gamification, né? Uma das coisas que pode acontecer é você dar uma temática para um aluno, mandar ele pesquisar sobre o assunto e mandar ele gerar um game de perguntas e respostas em cima daquele assunto e daquele conteúdo. Quer dizer, ele vai criar, sei lá, e aí você mesmo pode dizer que ele crie 5 perguntas sobre aquele tema, se ele crie 10 perguntas sobre aquele tema, ele tem que fazer um jogo onde outras pessoas vão participar. E você pode fazer até os próprios alunos trocarem jogos um com o outro, porque podem surgir perguntas diferentes e todo mundo tem que responder a de todo mundo. Se você trabalhar com um lance de formulário online, os alunos eles podem responder e automaticamente ele corrige. Então eu já tinha dito isso num vídeo anterior, vale a pena dar uma pesquisada. A brincadeira aqui é trabalhar com gamification, como é que o aluno cria alguma coisa que é um desafio para outro aluno. Nesse aspecto você está forçando a barra, primeiro, para ter interação entre os alunos, segundo, para você trabalhar muito forte com o aluno ter que ensinar para outro aluno, que isso já está declarado em vários estudos que é o melhor jeito de aprender. E terceiro, você traz uma linguagem de game, que eu acho que é uma linguagem que acompanha essa geração aí e que com certeza eles vão gostar, tá? Eu tô dando uma dica de formulário, mas tem várias plataformas online e vários aplicativos que brincam com esses formatos, tá? Então eu não quero que você pense nisso. Às vezes o aluno pode achar uma solução melhor do que um formulário online, tá? Então não é para se pegar, a sacada maior é crie um jogo, ou crie um app, ou crie um game com perguntas sobre esse tema, tá? Eu acho que essa que é a grande sacada. Aqui quer aprender, digita no YouTube como fazer isso, é mais fácil, tá? Por último, quarto item, pedir para o aluno fazer podcast. Podcast é um super negócio hoje que está super em alta. Você pode olhar aí que os grandes canais de comunicação têm canais de podcast. A gente aqui na Nova Educa tem o canal podcast Nova Educa Debate. E o podcast ele tem uma vantagem super legal e que facilita muito a vida. O podcast é uma gravação de áudio, ou seja, o arquivo é menor. Você não precisa ter um computador tão potente, você não precisa ter um celular tão top para fazer um áudio de 30 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Diferente de você produzir um vídeo de 30 minutos, né? A gente fica olhando, mas meu celular eu faço vídeo toda hora. Você faz vídeo toda hora, mas normalmente são vídeos curtos. Se você pegar um vídeo aí longo de ficar 30, 40 minutos filmando alguma coisa, você vai perceber que você vai começar a ter dificuldade com o tamanho do arquivo. Então o podcast ele facilita porque é só uma gravação de áudio. Você pode dar um desafio para os alunos, que eles têm que gerar um podcast. E aí pede para eles entrarem na internet como fazer um podcast. Ele é bem
Tipo, é gravar a tela, uma coisa muito simples assim, não pode ficar tranquilo que ele lendo artigos ele faz, ele realiza. E aí você pode dar um desafio para o aluno, entre 3, 4 alunos, eles têm que criar um programa para explicar. Então eles têm que criar um programa de podcast, como se fosse um programa de rádio, para explicar aquele conteúdo para todas as pessoas. E aí automaticamente você pode pedir depois para ele criar um link, ele subir esse arquivo, e aí pode se publicar esse arquivo para mais pessoas ouvirem. E isso também pode ter troca com outros alunos, né? Então você pode, além de criar o programa de podcast, você cruza esse podcast com outros alunos, né? Então um assiste o do outro, e você pode depois fazer uma avaliação de todos os podcasts com os próprios alunos, né? Você pode fazer algumas perguntas para ver se eles assistiram. O importante daqui é eles terem um desafio, e eles ficarem interessados em ouvir o do outro e passar o dele para frente, tá? E por último, eu particularmente já fiz isso há um tempo atrás e funciona muito bem. O professor usa a mídia social para gerar desafios. Então ele gera um post lá no Instagram, ou gera um post no Facebook com uma pergunta sobre a matéria dele. Então ele vai lá e coloca, ó, conforme... Tem que lembrar que não pode ser uma pergunta meio de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você tem que fazer uma pergunta de um aluno, tem que fazer uma análise. E aí trabalhar em cima disso. E aí fazer o que? Nos comentários os alunos respondem. Então você vai lá, fala para os alunos, ó, todo dia, meio-dia eu vou publicar uma pergunta no meu Instagram, todo mundo me segue lá no Instagram, esse é o meu endereço, eu vou publicar uma pergunta, vocês têm que responder essa pergunta aí. Tem muito professor que questiona no sentido, pô, mas aí o cara vai copiar o de baixo, pô, aí o cara vai colar, pô, aí o cara... O objetivo é que ele aprenda. Se ele vai ler o de cima e achar que aquela resposta é a melhor e colar, você está avaliando ali. Mas eu vou falar pela experiência que eu tive. E eu achei bem engraçado. Eu fiz essa atividade quando era uma prova. Então eu coloquei uma pergunta da minha prova, eu coloquei na época no meu Facebook. E o aluno tinha até o final do dia, até meia-noite, né, para poder responder aquela pergunta. Valia 1 ponto da prova, então a prova presencial valia 9 e essa pergunta valia 1 ponto. Era opcional, se eu não quisesse responder, ele não respondia, mas ele tinha o dia inteiro. Tecnicamente, aquela pergunta ele podia pesquisar em todos os conteúdos que eu tinha dado. E por ser prova, quer dizer, ele tinha acesso às apostilas, aos materiais online, a pesquisar no Google, a fazer uma série de coisas. Por incrível que pareça, os alunos, mesmo com a porta aberta para poder fazer o que quisessem, todos respondiam com a própria cabeça e o que achavam. Eu não tive nenhuma... Eu não fiz isso uma vez, fiz várias. Eu não tive nunca um aluno que copiou a pergunta de cima. Eu não tive nenhuma que o aluno deu um Ctrl+C numa resposta e colou. Então significa que os alunos, eu brinco que eu ia falar assim, quando você muda muito o processo, acho que o aluno não aprendeu a colar nesse tipo de processo, ele precisa de mais tempo para aprender a fazer isso daí. Mas dá super certo. E você pode fazer isso todo dia, né? O que você quer no final? É que o aluno ele responda a pergunta, aprenda, né, e busque a resposta, né? A cabeça principal não é, eu quero que o aluno responda uma pergunta, não, eu quero que ele aprenda. Então se ele vai ler a resposta de todo mundo para fazer a dele, ótimo, ele está lendo a resposta de todo mundo e ele está aprendendo para responder a dele. Isso para mim já é um ponto positivo, tá? Eu acho que com esses 5 tópicos aqui, você consegue colocar um pouco de criatividade nos seus projetos, e o principal, você consegue mudar um pouquinho, né? Você pode entregar um PDF para um aluno com uma lista de coisas para fazer, mas você brinca para que ele crie num formato diferente e acaba motivando esse processo de aula. Bem, aqui esse capítulo de criatividade é isso aí que eu tinha para falar. Assiste o nosso próximo e é provavelmente o último capítulo, que é o capítulo de gestão de projetos. E aí o nosso curso termina. Aguardo vocês em breve. Valeu!